Minha esposa resolveu fazer um estrogonofe, pediu para comprar batata palha. Choveu aqui na nossa região, muito quente. Ontem fez 40 graus aqui, 39, 40 graus na nossa região. Então choveu essa noite, o tempo ele refrescou bem, graças a Deus. Aproveitando aqui esse trajeto, eu me lembro que quando nessa região eu comecei a falar sobre empreendedorismo, finanças, eu me recordo que um grupo de pessoas que faz parte do nosso vínculo de amizade, mas a mente ainda não estava acessível para esse tipo de informação, disse assim na época: é muito fácil falar, o duro é você vir aqui e fazer. E aí eu fiquei pensando, as pessoas elas acabam tendo um pouco de preconceito aqui na região Nordeste, obviamente que isso não é uma regra exata, tem pessoas diferentes, mas as pessoas acabam tendo esse preconceito com pessoas que vêm do Sul, Sudeste, aqui para a região. E uma das coisas que particularmente mais me chateia é essa ideia da exploração. Dois sentimentos que eu não gosto. Primeiro, que eu esteja de alguma forma tirando proveito de alguma pessoa. E segundo, e semelhante a esse, é que alguma pessoa esteja tirando proveito de mim, daquilo que eu faço, do meu trabalho. Eu acredito que essa exploração, ela não pode existir nem daqui para lá, nem de lá para cá. Isso seria um mundo perfeito, mas infelizmente o mundo que nós vivemos não é perfeito. Então eu vejo que as pessoas elas olham pra gente quando nós estamos tentando produzir renda, oportunidades, riqueza local, fazer o comércio local ele ter um poder de giro maior. As pessoas elas olham com um olhar depreciativo aqui na região, da nossa região, na região que nós estamos inseridos hoje. E aqui volto a colocar aqui em letras garrafais, não são todas as pessoas, mas uma boa parte dela. Eu não me recordo quem foi, talvez eu possa até colocar aí na descrição, aí em alguma partezinha do vídeo. Eu ouvi uma frase de uma pessoa libertária dos Estados Unidos, se não me falha a memória. Essa frase foi endereçada a ela. Ela disse o seguinte: olha, eu libertei 1000 escravos e só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. E aí eu percebo que o grande problema, deixa eu virar aqui porque eu tô chegando aqui onde eu vou parar para comprar ali. Eu percebo que o grande problema das pessoas é não saberem que são escravas de um sistema, escravas de um governo, escravas de uma ideologia. Então todo o processo de enriquecimento, ele começa não no aspecto financeiro, mas no aspecto mental, tá na cabeça, em abrir a mente para novas oportunidades, novas ideias, uma nova realidade. Então eu percebo que às vezes nós tentamos ajudar pessoas a se libertar de um processo de escravidão mental, escravidão psicológica, escravidão financeira, mas as pessoas estão tão enraizadas nos seus costumes e elas se apegam tanto à sua cultura, aquilo que foi passado, porque meu avô era assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu tenho que ser assim. E não é bem desse jeito. E aí quando você começa a provar por A mais B, não apenas no discurso, mas também e principalmente nas ações, que é possível mudar, é possível você empreender, é possível você ter o seu negócio, é possível você não depender de uma ação governamental que mais prende as pessoas em programas do governo do que propriamente libertam elas. Isso a gente tem vivido aqui. E aproveita e já se inscreva aí no canal Vida Empreendida para mais vídeos como esse. Assim o YouTube ele entende que esse vídeo ele é relevante para você. E comenta aí embaixo também, diz a cidade de onde você está vendo esse vídeo e se o lugar que você está inserido também é um lugar que tenta lhe reprimir e atrapalhar e atrasar os seus sonhos. Pessoal, peguei aqui já batata palha, comprei um sorvete também, sorvete de pavê. Vou continuar aqui nossa conversa. O que mais
me deixa chateado, era o que eu estava dizendo, é quando você consegue provar por A mais B que é possível e mesmo assim a ideologia das pessoas ainda remetem ela a um lugar. E isso faz com que a gente perca a vontade de tentar fazer acontecer naquela região, né, de poder produzir mais, de poder gerar mais riqueza para aquele lugar. Então eu comecei a meditar em algo. Será que não é melhor às vezes a pessoa ela sair do lugar do que tentar mudar aquele lugar? Tenho, obviamente, as minhas ressalvas quando eu falo sobre questões relacionadas a empreendedorismo, porque eu tenho princípios pautados na palavra de Deus, baseados na palavra de Deus, sustentados pela palavra de Deus. E foi justamente isso que nos trouxe e nos motivou a vir para essa região que nós estamos hoje. Porém, eu percebo que existe um aspecto espiritual e cultural tão forte, tão enraizado nas pessoas. É mais ou menos assim, olha, eu prefiro viver desta maneira do que mudar algumas ações, sendo que os meus antepassados não mudaram. Mas os antepassados, eles continuavam fazendo a mesma coisa, né? O bisavô, o vô, o pai, e eles tiveram sempre o mesmo resultado. Talvez era aquilo que eles tinham para o momento, aquilo funcionou para um tempo, para um grupo de pessoas, para poder sobreviver. Mas os dias mudaram, as coisas mudaram, os tempos, eles são outros. Então as pessoas têm acesso hoje à informação. Só que eu percebo que as pessoas elas ficam enraizadas dentro de um casulo cultural, familiar, histórico. E isso faz com que elas fiquem muitas vezes apenas dependentes de favores do governo. Por exemplo, na região que a gente mora. Esses dias, olha que coisa interessante. Vou parar aqui e daqui a pouco eu já sigo, porque eu tô já chegando perto de casa. Esses dias eu conversei com uma pessoa, a gente promoveu a essa pessoa a oportunidade de gerar mais renda na sua casa, sua família. A única questão dessa pessoa que precisava para esse novo salto é que ela precisava emitir nota fiscal. Obviamente, emitindo nota fiscal ia gerar imposto, ia ter que pagar esse imposto. E ela não ia emitir como CNPJ, como MEI, não, ela ia emitir uma nota fiscal avulsa, como pessoa física, simplesmente para ela conseguir pegar um serviço, prestar conta desse serviço e ganhar em um serviço que ia durar em torno de uma semana, que ela demoraria 3 meses para fazer. O simples fato de emitir nota fiscal foi o suficiente, o impeditivo para essa pessoa, quando disse assim, olha, você vai emitir nota fiscal, você vai pagar de 4 a 5% de imposto na pessoa física. Ela disse assim, não quero, porque esse negócio de pagar imposto, quando começa não para mais, e tal, ficou com medo. E você sabe o que eu percebi? Porque tem aquela velha máxima, aquela velha frase, se está com medo, vai com medo mesmo. E nem sempre é assim, as pessoas elas não vão com medo. E você sabe o que tira o medo das pessoas, ou pelo menos ameniza o medo das pessoas? É o conhecimento, é a informação. A informação, o conhecimento, ela faz com que você faça as coisas com menos medo, entendeu? Só que aí, infelizmente, as pessoas, por conta da cultura, por conta do cenário, por conta da história, e por ter uma mente aprisionada em padrões e criando, então, narrativas para ela mesma, ela deixa às vezes de prosperar, de ter uma renda maior, de ter uma renda extra, de ganhar mais dinheiro. Eu tava gravando aí, a Gi me ligou. E eu percebo que as pessoas elas também demonizam o dinheiro. E às vezes usa até versículos bíblicos. O dinheiro é a raiz de todo mal. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, eu percebo que às vezes nós precisamos abrir mão de uma cultura, de um ensinamento, de algo que foi passado de pai para filho, para viver o extraordinário, para viver coisas maiores, para viver coisas melhores, para ir mais longe. É possível, é totalmente possível você vencer aí onde você mora, onde você vive, aí onde você está estabelecido. Mas se isso se tornar um impeditivo para você conseguir vencer, mude de lugar. Estacionei aqui, já estou descendo para almoçar.
Mas olha só, nossa, a barba tá feia. Essa semana foi puxada, deu tempo de fazer a barba. Se o lugar em que você está, se o grupo de pessoas que você está for um impeditivo e essas pessoas elas estiverem provocando o seu coração, provocando a sua vida a tal ponto que você não consiga evoluir, vencer, avançar, prosperar, ser abençoado, ter uma experiência espiritual maior na sua vida, então você sai, você se retira, você muda. Porque é mais fácil se mudar do que mudar as pessoas em certas ocasiões. Esse bate-papo aqui, essa conversa, foi só para dizer para você que, por mais palavras negativas que eu recebi tentando criar narrativas, criar barreiras, bloqueios, tentando podar, né, as boas ideias, eu busquei forças em Deus, na família, na esposa, e conseguimos avançar, empreendendo, vivendo, sobrevivendo, aprendendo todos os dias. E todos os dias nós aprendemos. Nós caímos, levantamos e aprendemos. Mas algo que eu descobri, é possível vencer aonde você está, desde que você tenha coragem para investir forças, e às vezes forças dobradas, para vencer as palavras negativas, as palavras contrárias, o mau humor das pessoas, a falta de felicidade das pessoas por verem você avançando, crescendo, evoluindo, prosperando. E tudo isso é possível. Para terminar esse vídeo, eu quero usar um versículo que diz assim: aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Dinheiro, ele é bom no bolso, na conta bancária, investido, mas jamais no coração. Dinheiro, ele é muito bom para viabilizar, facilitar, abençoar pessoas, lugares, preparar, promover situações, mas ele só não é bom quando ele está aqui, ó, no coração. E que o altar do meu coração, o altar do seu coração, ele tem apenas um trono, e que esse trono ele seja ocupado por Deus, por Jesus. Que você mantenha a sua fidelidade, a sua fé e a sua força. Busque entender em Deus o propósito que ele tem para a sua vida. Busque entender em Deus o propósito que ele tem para os seus negócios, para o seu trabalho. E a minha oração e a minha torcida é que você seja abençoado e que você prospere nesse ano de 2026. Aproveite todos os erros do ano de 2025, faça uma retrospectiva, tire proveito e lição de todos os erros e promova uma escada com isso, para que em 2026 você cresça na sua vida. Deus te abençoe, um forte abraço, deixa eu ir almoçar agora. Até a próxima, tchau, tchau.